Nesse momento teremos a mensagem do céu, a EBT, 27 anos, anunciando o amor de Deus, anunciando salvação em Cristo. E Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nós não temos outro assunto, gente. A igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, ministério não salva ninguém, pastor, misericórdia, precisa de salvação, salva ninguém. Todos nós somos pecadores, todos sem exceção. A Bíblia diz que todos pecaram. Só Deus tem misericórdia de mim. Diga assim: Deus tem misericórdia de mim. Somente Ele. Porque a gente, irmãos, por nós mesmos, jamais conseguiríamos alguma coisa, senão pela graça de Deus. E acreditem, há 27 anos que eu subo aqui, trazendo essa palavra. Desde o comecinho lá da igreja. Ela começando ainda era congregação. Em 1998 nos organizamos igreja. Então o púlpito prega que somente Cristo salva. O homem jamais chegaria ao entendimento de salvação, de entregar a vida a Cristo, se não fosse o mistério, se não fosse a fé, se não fosse o próprio Deus. A Bíblia diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. E Jesus Cristo ainda diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Antes da celebração da ceia, eu queria trazer essa mensagem, que você prestasse bastante atenção, porque essa mensagem única que nós temos pregado aqui ao longo desses anos. Nós recorremos à Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, vários textos, mas a gente quer falar. A Bíblia é totalmente cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então só Jesus Cristo salva. Então durante esses 27 anos estamos anunciando que a salvação só em Cristo. Tem um texto que eu queria apresentar aos irmãos. É um texto que nós pregamos muito aqui. A palavra, o Evangelho. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Veja uma ordem. Recebemos uma ordem aqui do batismo. Recebemos a ordem da ceia. Vamos participar. Mas também o evangelismo é uma ordem de Cristo. Marcos diz assim, 16, 15. E disse-lhe, quem disse foi Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus, porque tem aparecido no mundo tantos e tantos evangelhos. O Evangelho que a gente está pregando é o Evangelho que salva, porque fala do Salvador, Jesus Cristo. Maria disse assim: o nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a Bíblia tem razão, só Jesus salva, ele é que salva o seu povo do nosso pecado. João Batista diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Tira o pecado do mundo, porque todos, sem exceção, todos pecaram. Só quem nunca pecou foi Jesus, nunca. Esse nunca pecou. Você vê de canto a canto. Jesus, certa vez, ele chegou a dizer: quem dentre de vocês me convence de pecado? Mas eu falho, você falha, nós falhamos, mas o Santo de Israel não falha. Ele é o nosso Salvador. E ele deu uma ordem à igreja de pregar o Evangelho. Ainda eu gostaria de ler um texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo, o maior missionário do Novo Testamento. Pelo menos ele escreveu a metade do Novo Testamento e ele fala sobre a pregação do Evangelho. Veja que Cristo diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E Paulo diz o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Sabe como é que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida, mesmo sem merecer, mesmo sem nenhum mérito? Foi Cristo pela sua graça. E Paulo também escreve essa palavra lá em Efésios: pela graça sois salvo, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Todos nós que aceitamos um dia a Cristo, a gente fez isso porque Ele nos salvou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa é de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Sempre a misericórdia. Aliás, você está aqui, eu estou aqui nessa noite porque Ele nos trouxe até aqui. Tantas coisas aconteceram para você não chegar, mas você chegou. Foi Deus que trouxe eu e você até aqui nesta noite. Eu queria que você, por gentileza, inclinasse sua cabeça um minutinho só, que eu quero pedir uma direção ao Espírito Santo para falar desse Evangelho, para falar do trabalho da EBT, 27 anos anunciando salvação, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo teu amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Então, Pai, o sentido da IEBT e tantas igrejas, Pai, é pregar só em Jesus Cristo. Ele é o único. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O apóstolo Pedro também, num discurso inflamado, lá em Atos, ele disse: em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu Deus, eu quero te agradecer porque esse evangelho chegou a cada um de nós. Porque, meu Deus, há 27 anos atrás, esta igreja organizada para pregar a tua palavra, e até então assim tem feito, Pai. O Senhor vem multiplicando os discípulos, aqueles que vão crendo. Então, nesse grande ajuntamento, nós adoramos o teu nome, porque somente o Senhor é santo, somente o Senhor é digno de adoração, somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque o ser humano, todo homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Então, Pai, tem misericórdia de mim. E que nesta noite, ó Pai, nesses 27 anos, continuemos a anunciar que Jesus Cristo é a nossa única esperança, em unidade e falando do teu amor. Obrigado por cada visitante, obrigado por todos os membros do congregado, obrigado pelos irmãos que estão ali online, em casa, ou no trabalho, ou no hospital, escutando essa mensagem. Que a tua graça possa alcançá-lo, o teu evangelho, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. O evangelho. Jesus Cristo manda a igreja a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Que significa o evangelho? Nesses 27 anos, nós estamos anunciando salvação só em Cristo. Então, inicialmente, a palavra evangelho significa boas novas. Eu creio que é um texto bastante conhecido. O evangelho significa o quê? Boas novas de salvação. A boa notícia é que o homem agora pode alcançar salvação só por Jesus Cristo. Ele não tem que carregar nenhuma cruz. Jesus Cristo fez isso em nosso lugar. Ele precisa aceitá-lo pela fé e ele vai alcançar salvação. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, e eu não tiver, a gente não consegue agradar ao Senhor. Até a salvação que é pela graça, a Bíblia diz que é mediante o quê? A fé. Então nós precisamos de fé. Você está aqui e eu creio que Deus, o Espírito Santo, coloca essa fé. E a gente olhando para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Em alguns momentos nos evangelhos, os apóstolos, Pedro, João e todos os demais, eles dizem assim: olha para Cristo, por favor, olhe para Cristo. Pedro chegou a dizer: se você olhar para mim, eu não posso fazer nada. O próprio Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, ele disse assim: Senhor, se é tu mesmo, eu quero andar também. Jesus: vem, Pedro. E Pedro veio. Acredite, Pedro andou sobre o mar, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que teve um momento que Pedro, em vez de continuar olhando para Jesus, ele reparou a força do vento. Se a gente olhar para outro que não foi Jesus, cai. Só Jesus sustenta, só Jesus salva, só Jesus é a nossa esperança. Em nenhum outro. A Bíblia é clara, é enfática, que não é nenhum homem, não, só Jesus Cristo salva. Só Ele pode salvar. Então a gente tem anunciado essa verdade. Evangelho significa boas novas. Na Bíblia, esse evangelho é chamado de evangelho de Deus. Lá em Romanos fala sobre isso, 1,17. Porque eu não me envergonho do evangelho que é poder de Deus. Também, lá em Tessalonicenses e em 2 Timóteo, diz que esse evangelho é de Deus. Mas ouvimos também as boas novas em outras traduções, outras expressões. Por exemplo, lá em Romanos, Marcos capítulo 1, verso 1, ele diz assim, o evangelista: o evangelho de Cristo. Lá em 1 Coríntios também, ele diz que o evangelho é de Deus, mas o evangelho também é de Cristo. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo diz assim. Então, o evangelho também a gente vê na Bíblia, o evangelho da graça de Deus. Irmãos, o evangelho é pura graça. Eu vou repetir, eu vou insistir nisso. Nem eu, nem você, nós não temos a menor sabedoria, a menor condição de ser recebido por Deus, se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem pagou o preço por nós. Por isso que Paulo também lhe diz com uma forma muito eloquente: justificado pela fé.
Temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que nesta noite você entendesse essa palavra. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E a igreja não pode mudar de assunto. Homem não salva, por mais santo que ele já foi na terra, e quem salva é Jesus. É a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem nos ensina. Só há um mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, homem. 100% homem, 100% Deus. Se você tem escutado outro evangelho que fala que além de Jesus tem alguma coisa, não acredite, não é bíblico. Se você acreditar que o evangelho você tem que fazer boas coisas ou boas obras para salvação, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo diz que ele na cruz, ele pagou um preço, ele derramou seu precioso sangue, e ele disse: Pai, está consumado, a obra que o Senhor confiou, eu acabei, e com sucesso. Jesus Cristo, ele morreu, mas não apenas morreu, ele ressuscitou, ele está vivo à destra de Deus, ele intercede por nós. Queridos irmãos, isso é fundamental. Eu me lembro quando era noivo de Marisa. Veio na lembrança essa história há muito tempo, né? Muito tempo, porque só de casamento vamos fazer 39 anos. Eu me lembro quando eu era noivo e Marisa já frequentava uma igreja. Ela frequentava a igreja, toda a família dela. E eu lembro que uma certa vez eu disse: Marisa, está tendo uma conferência lá na Igreja Batista do Cordeiro. Quem estava pregando na ocasião era o pastor Miquel da Paz Barreto. Aí Marisa falou: eu já sou crente. Eu disse: eu sei que você é crente. E eu acredito que todo mundo é crente. Crente é aquele que crê. E ela disse: bora. E ela foi comigo. A família todinha, assembleana, ela também é assembleia. O meu respeito muito grande aos irmãos da Assembleia, né, de Deus, povo de Deus. E alguns, inclusive, em algum momento passaram até para a nossa igreja. E a gente recebe com muito carinho. Não tem necessidade de batizar novamente, nada disso. São pessoas que creem que Jesus Cristo é a única esperança. E entendeu? E quando aconteceu, eu levei Marisa. E lá o pastor pregando, o pastor Miquel Pai Barreto já está na glória, e ele ali pregando. Quando eu olho para Marisa, ela estava chorando na hora da pregação, e eu fiquei bem quieto, continuei orando por ela. E depois, quando o pastor fez o apelo, quem quer entregar sua vida a Cristo, perto de mim, Marisa fez isso com a mão, levantou a mão. Eu disse: irmãos amados, estar dentro da igreja não significa que está salvo, não. O batismo não é muito bonito, mas não salva também não. Ah, vou me batizar, eu estou quase salvo. Quando eu me batizar, serei salvo. Não é o ensino bíblico. A Bíblia diz que só quem salva é Jesus. Agora, o batismo é para os salvos. Você aceitou e você quer dar seu testemunho, você batiza. Agora não é para salvar. Eu estou quase salvo, eu vou dar um mergulho quando eu voltar. Não, essa água não é milagrosa. Quem salva é Jesus. O Espírito Santo diz assim: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus, porque eu e você estamos caídos. E Pedro andando sobre as águas. Jesus Cristo disse: vem Pedrinho, venha meu filho. E Pedro andando. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, o mar agitado, em vez dele continuar olhando para Jesus, ele olhou para a força das águas e afundou. E Jesus estendeu a mão para ele. Jesus nessa noite quer estender a mão para você. Se você se acha que está afundando, se você acha que sua vida não tem sentido, Jesus está no barco, Jesus está presente. Ele: vem Pedro, acredite, homem de pouca fé. Creia, você não tem condição, você não tem santidade, você pode ter a igreja que for, não salva. Agora Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. Esta é a mensagem do povo de Deus, do povo que realmente vê a palavra. Então o Evangelho da Graça, no capítulo número Atos 20 e 24, por favor, vamos ver esse texto. Eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo, ele cita sobre esse caminho. Atos capítulo número 20 e 24, o Evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o quê? O Evangelho da graça. O apóstolo São Paulo, em nenhum momento ele disse: eu salvo. Paulo era um miserável. Quando as pessoas queriam adorar Paulo, pela eloquência que ele tinha, ele se rasgava. Falei: não, eu sou homem,
Eu necessito de salvação. Eu fui chamado para ser apóstolo e eu fico constrangido, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ah, irmão, será que a gente tem esse pensamento? Eu sou salvo porque eu nasci dentro de uma igreja, a religião não. Quem nasce dentro de igreja precisa nascer de novo. Todos nós precisamos aceitar Cristo. E aqui também, o evangelho da graça, a Bíblia fala do evangelho da paz. O próprio Paulo falando isso em Efésios, capítulo 6, versículo 15. Ele também em Efésios, ele diz que o evangelho é da nossa salvação. Efésios 1,13, por favor. Efésios 1,13, vamos ver o apóstolo Paulo falando. Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, como estamos pregando aqui, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebeste o selo do Espírito Santo da promessa. Esse evangelho que nós pregamos de Cristo é o evangelho da salvação. A igreja pode dizer amém? A mensagem dessa noite é suficiente para salvar o mundo inteiro, porque é a mensagem do evangelho. Tem um hino no cantor cristão que diz assim: ó, que mensagem cheia da compaixão de Deus, é do evangelho santo, irmão. A mensagem do evangelho é cheia de graça, mesmo pecadores, mesmo a gente muitas vezes na lama. A semana que passou eu estava pregando aqui na primeira igreja da cidade, e estava falando justamente sobre isso, Davi, as 5 maravilhas, lá no Salmo de número 40, do verso 1 ao 5, quando Davi disse que se sentia prostrado, ele disse que esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Veja, pecadores como somos. Por favor, Salmo 40, verso 1. Veja o que Deus fez na vida desse homem. Se inclinou. A gente vê na pessoa de Cristo Deus fazendo isso. Ele ali abraçava Bartimeu, ele abraçava Zaqueu, não importa o pecado, mas ele veio para salvar. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Presta atenção que é muito importante. Ele se inclinou para quem? Para mim. Você já pensou? Um Deus todo poderoso, santo, criador dos céus e da terra, se prostrar para mim e para você? Em Cristo ele fez isso. Ele se inclinou para mim. A Bíblia diz que ele deixou o trono da glória e vê esse mundo. Você nem imagina. Você já se perguntou por que Jesus veio esse mundo? Veio por causa de você. Ele veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Será que Deus lhe ama? Ele veio por você. Bendito seja o nome do Senhor. Então o evangelho aqui é o evangelho da graça, é o evangelho da salvação, é o evangelho. O apóstolo Paulo diz que esse evangelho é glorioso, igreja. É glorioso pregar esse evangelho. 2 Coríntios 4:4, eu faço questão de fazer essas pontuações para você saber que não é a iniciativa do homem, é o próprio Deus, os quais o Deus desse mundo, deste século, chegou ao entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho é isso. É Jesus Cristo salvando. Jesus que está presente aqui, é o quartão da fornalha. E Ele lhe ama. Ele vê o teu coração. Ele sabe como você chegou até aqui. E Ele diz assim: eu posso te ajudar. Eu posso mudar a tua história. Eu posso fazer um milagre na tua casa e na tua família. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Eu queria poder, eu não posso. Mas Jesus, Ele pode realizar um grande milagre. Inclusive eu conheço pessoas: pastor, eu queria me libertar do cigarro. Eu disse: Jesus Cristo pode libertar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, eu queria que Deus me libertasse da cachaça, da bebida. Eu sou alcoólatra. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Você crê, irmãos? A Bíblia fala de um homem endemoniado que vivia até no cemitério. Jesus, quando chegou lá, libertou aquele homem. Quem crê que Jesus hoje liberta? Ele pode transformar, Ele pode libertar. Quem sabe na sua família tem alguém que você diz assim: esse é impossível. Para Deus nada é impossível. Então nesta noite, antes da ministração da ceia, 27 anos completamos, estamos anunciando o evangelho da glória. Nenhum mortal, nenhum, jamais viu a glória de Deus, a não ser homens santos que buscavam o Senhor, homens pecadores, como Moisés, Elias, que nem a morte provou, ele foi arrebatado, como Isaías. Mas Isaías disse assim: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo pecador, e eu estou sendo chamado pelo Santo de Israel. Nós não merecemos, quem faz a obra é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém.
Os irmãos devem ter prestado atenção. Quando eu estava batizando por um candidato, eu perguntava: você crê em Jesus Cristo como seu único, olha, único, suficiente Salvador? Aí a pessoa dizia: sim, pastor, eu creio. Então, mediante a tua fé em Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, não tem outra saída. Ah, pastor, mas eu rezo todo dia, mas eu oro todo dia. Eu leio o Salmo 23 10 vezes. Nada disso salva. Mas se você dobrar seu joelho: Jesus, eu sou pecador, eu peço perdão dos meus pecados, escreve o nome no livro da vida, me salva, a salvação te alcança. Não tem um caso na Bíblia que alguém chamou Jesus e Jesus recusou. Bartimeu gritava, Jesus salvava. Zaqueu subia escondido numa árvore, Jesus via. Jesus está vendo você. Jesus sabe da minha luta, da tua luta. Quem sabe tem alguém aqui afastado do Evangelho. Está na hora de você voltar. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Então, esse é o Evangelho da glória. Em João 1, versículo 14, por favor, coloque esse texto. Eu gosto muito de ler a palavra. Tendo aquele que aceita o Evangelho, não só sente a glória de Deus no coração, como passa a ser um participante. E o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nesse mesmo Evangelho, diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Vocês acreditam que até hoje tem gente que rejeita Jesus? Abraça uma religião, defende até a morte, mas não aceitou a Cristo ainda. Tem na Bíblia um doutor, chamado Nicodemos. Vocês já ouviram falar desse doutor? Ele foi procurar Jesus à noite, ele era muito importante. Quem sabe ele estava com medo da opinião pública. Um mestre como Nicodemos, um homem sábio daquele, falar com esse rabino, que Jesus, que era desprezado. Você sabia que Jesus foi desprezado? Muitos desprezaram a Cristo, mataram ele, a gente sabe da história. E Jesus Cristo disse a Nicodemos: tu és mestre em Israel, tu és mestre, tu és doutor, e não sabe que é dessa questão, nascer do Espírito e nascer da vontade de Deus. Não é nascer na carne, porque aqui todo mundo nasceu da carne. Agora, nascer do Espírito é quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, eu acho a mensagem do Evangelho tão clara. Eu tenho medo até de explicar e errar, porque é tão clara. É só Jesus Cristo que pode salvar. Então esse Evangelho é o Evangelho da glória. Eu preguei outro dia e tem um tópico aqui nessa mensagem que diz assim: esse Evangelho é do poder de Deus. Nenhuma outra força tem o poder do Evangelho de Cristo. Nenhuma corrente, nada e ninguém tem essa força do Evangelho de Cristo. Só Ele salva. Paulo disse assim, era um fariseu, era rigoroso na lei, mas quando ele caiu do cavalo e encontrou com Cristo, ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, quantos aqui já tiveram uma experiência de salvação com Cristo? Levante a sua mão. Vocês reconhecem que não mereceram? Não merece, só acho que merece. A gente aperreia tanto Deus. Eu vi uma expressão essa semana sobre isso. A vida da gente às vezes é aperrear Deus, entristecer Deus, quando a gente maltrata o nosso próximo, quando a gente maltrata a mãe, desobedece o pai, quando você cria uma situação contra seu irmão, quando fala mal, está aborrecendo a Deus. Os novos mandamentos, o pastor Abisai pregou hoje aqui em alto e bom som, tinha mais de 600 leis, as ordenanças dos fariseus, o Código Jurídico de Israel, tinha muitas leis. Aí Jesus Cristo: eu quero resumir todas essas leis em 2 mandamentos. Jesus Cristo queria que as pessoas entendessem. Novo mandamento vos dou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Deus em primeiro lugar, mas ame também a teu próximo como a ti mesmo. E quem cumpre esses 2 mandamentos, acreditem, cumpriu toda a lei. Cumpre toda a lei. O amor ao Evangelho, o amor a Cristo. Então, é poder. Só Ele tem virtude de transformar um pecador em um santo. Só Ele tem poder de transformar um perdido em uma nova criatura, um malfeitor em um benfeitor, um inútil, Ele transforma em alguém útil. Tem pessoas que são inúteis, não querem fazer nada, não querem cooperar com nada, pois Jesus Cristo pode transformar a vida dessa pessoa. Tem alguém que fica o dia todo e não faz nada, e fica só andando, olhando, é fiscal da natureza, eu já ouvi essa profissão, mas não faz nada. É preciso fazer alguma coisa. É preciso ir aos pés de Cristo.
É preciso pedir misericórdia. Você já viu na Bíblia quantas pessoas gritaram quando Jesus estava no meio do caminho? Iam a ele. Eu me lembro de uma passagem que 10 leprosos, 10, sem cura para essa doença, viram Jesus Cristo e começaram a gritar. Começaram a chamar Jesus. E Jesus teve misericórdia dos 10, deu uma ordem. Você crê que Jesus dá ordem nessa noite também? Ele dá uma ordem, você sai daqui curado. Você crê nisso? Que ele cura? Ele dá uma ordem. Quem ficou aí em casa, você quando chegar em casa vai encontrar um ambiente tranquilo, porque Deus faz isso também. A ordem dele tem que ser cumprida. Ele manda. Ele manda. Vários textos. E aqueles 10 homens, ele vai se apresentar ao sacerdote, dá a tua oferta, conforme diz a lei. E no meio do caminho, dos 10 que foram apresentar ao sacerdote, sabe por que eles foram curados antes de chegar no sacerdote? Porque quem cura não é pastor, quem cura não é sacerdote. Não existe santo milagreiro. Quem faz é Jesus Cristo a obra. Agora ele usa quem quiser, porque a palavra santo significa separado por Deus, e Deus honra. Então, meus irmãos, o evangelho tem esse poder. Mas também eu li inicialmente do evangelho da graça de Cristo. Esse evangelho da graça, Paulo falou sobre ele no capítulo 20, versículo 24. Sabe o que é graça? O termo graça, charisma, uma palavra grega que significa graça é favor não merecido. O que significa que você e eu, nós não merecemos. Mesmo assim Jesus nos amou. Isso não constrange não. Quantas vezes a gente é errado em outros domingos por aí, fazendo tudo o contrário, e Deus te separou, Deus te chamou e fez um milagre na sua vida. Sabe, irmãos, a gente tem que dar atenção a Deus. Você não vai se aborrecer não. Vou fazer um pedido, eu queria bater no teu ombro, mas tem alguém mais perto de você. Diga assim, dê mais atenção a Deus, dê mais atenção a Deus. Porque Deus dá atenção a você toda hora. Irmãos, Deus dá atenção, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da minha família. E acredite, Deus está cuidando da tua família também. Dê mais atenção a Deus. Faça a obra dele com alegria. Se entregue ao Senhor. O Evangelho da Graça fala que é um favor que não merecemos. Não merecíamos o amor de Cristo, mas de Deus, mas Ele enviou Cristo e nos alcançou pela graça maravilhosa. É maior do que o nosso pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem um hino que fala da maravilhosa graça, é o coral que canta. Maravilhosa graça, é a graça de Cristo. Essa reflexão, eu creio que você está entendendo desde o começo. Você chegou aqui, vai sair do mesmo jeito se não for Jesus. Eu tenho encontrado nesses 27 anos várias situações. Tem pessoas que você chama, convida, dá uma palavra, mas são sem vidas, seco. Às vezes são muito exigentes de Deus. Como é que eu posso? Eu não mereço nada. E fica fazendo, não tem nada. E quando a gente dá uma oportunidade, também é vazio, não tem nada a dizer. Chama, dá um testemunho, outro dia eu dou, dá agora. Amanhã pode ser tarde demais, aceita agora, reconhece a tua pequenez agora. Hoje, grande só tem um, grande é Deus, somente. Eu e você, nós somos carentes desse Deus cheio de misericórdia. Tive o privilégio, minha mãe está aqui, escutando, algumas irmãs, família, minha esposa, filhos, o meu filho, quem conhece sabe, dos meus 3 filhos, também dentro da casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu tive um privilégio de nascer dentro do Evangelho, mas mesmo nem nasci no Evangelho, um dia eu tive que tomar minha decisão, tive que nascer de novo, tive que entregar minha vida a Cristo. Falei sobre Marisa, mas nessa mesma igreja, na Igreja Batista do Cordeiro, pastor Davi Min, ele pregava muito na escola dominical para filho de crente. E naquele dia irresistível, eu saí do meio dos meus 9 irmãos, tinha 9 assim, sentado, comigo 10, e fui lá na frente chorando. Não senti como foi que eu cheguei ali. E Jesus Cristo naquela noite, Ele me resgatou. Eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero pregar até o fim, eu quero anunciar que Jesus Cristo salva até o fim. Eu gostaria muito que você entendesse que você é alvo do amor de Deus, Deus ama você. Eu queria ter toda a sabedoria e eloquência para explicar a você que sem Jesus você está perdido, sem Jesus Cristo não é salvação, é perdição eterna. Acredite, o inferno existe, mas não foi preparado para você nem para mim, foi para o diabo e seus anjos. Mas aquele que pratica a mentira e não se converteu ao Senhor, não vai morar no céu. Eu, 27 anos que a EBT tem que pregar isso, que existe o céu, mas existe o inferno. Existe a porta estreita, mas existe a porta larga, onde a gente muitas vezes com o nosso orgulho,
com a nossa vaidade, com o nosso pecado, alimentando o nosso ego. A gente não quer ouvir ninguém, a gente quer fazer só a nossa vontade e esquece de ler a palavra do Senhor. Eu ganhei 2 Bíblias, incrível, né? Agora no meu aniversário. 2 Bíblias. Eu peguei uma dessas final de semana agora, mesmo na correria, foi muita correria esse final de semana. Comecei a ler. E eu disse a Deus assim, eu quero ler essa Bíblia todinha, está novinha. Eu quero ler essa palavra toda. E começou já a encher meu coração. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Não lê mais a palavra. A Bíblia está dentro de casa, mas não lê mais a palavra. Sabe o que Jesus disse? Nem só de pão, nem só da academia, nem só do teu curso, nem só do teu doutorado, nem só da tua mestrado. O que você tiver, não só vive disso não. Que a sua vida seja para a glória de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então, meus irmãos, eu confesso a você que durante 27 anos, a gente tem anunciado isso. Tem gente que desprezou. Tem gente que começou tão bem, agora está cansado. Não tem tempo. Abre teus olhos. Porque haverá um momento que vai correr atrás de Jesus Cristo. Noé pregou tanto, irmão, pregou tanto. E o povo chamava ele de velho louco. Mas ele continuou a pregar. Quando chegou a chuva, que a arca fechou, Noé, abre aí, acabou-se. E aí Jesus Cristo ensinou que será como no dia de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, mas ninguém quer compromisso com Deus. Se perguntar todo Camaragibe, esse microfone, Camaragibe, você acredita em Jesus? Todo mundo acredita, pastor. Você está seguindo? É outra história. Acreditar, todo mundo acredita. A Bíblia diz que até o diabo crê, estremece diante dele. Mas eu quero saber quem está em obediência. Porque quem está em obediência vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus vai lhe dar. Você pode estar sofrendo, o barco pode estar agitado, pode estar num vale, mas acredite que tem um Deus que é livramento na tua vida. Um Deus que te ajuda nessa caminhada. E você vai se ver ele até o final. Eu quero estar com Cristo sempre. Sabe, irmão, não tem sentido a minha vida. Meu primeiro pensamento amanhecer, meu Deus, eu quero estar contigo. Deus me ajudou, eu trabalhei 35 anos numa repartição pública. Deus me aposentou, vai fazer 7 anos já. E tive a oportunidade de continuar naquela empresa. Fui convidado. Sabe o que eu disse? Eu não quero mais. Eu quero agora, até o final da minha vida, trabalhar para Jesus. Eu quero amanhecer na igreja no culto matinal. Mas quem sabe a vaidade do homem, agora eu sou pastor, presidente, eu venho se eu quiser, manda o irmão, é muito bom mandar, vai fazer tu. Vai evangelizar você. Eu me sinto melhor quando eu procuro fazer as coisas. Mas irmãos, e durante toda essa caminhada, eu tenho visto também o evangelho da paz, porque Deus dá paz no nosso coração. Veja o que é que está escrito aqui. Haverá maior aventura do que a paz. O que adianta você ter o mundo inteiro, ser um sujeito agitado, sem paz na sua vida, sem paz na sua casa? A Bíblia diz que é melhor na mesa um prato de comida mais simples, um prato de hortaliça, do que teu boi cevado, o que for, sem paz. Ninguém se fala dentro de casa, é uma intriga danada dentro de casa, ninguém respeita, é marido que não respeita a mulher, é mulher que não respeita o marido, é tanta coisa, não adianta nada. Se você não tem paz. O Evangelho, sabe que Jesus é chamado, Jesus, príncipe da paz, e o seu nome será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é forte, ele é o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Então receba a paz nessa noite, a paz que só Jesus pode dar. Se você chegou aqui atormentado, Jesus te dá paz. Durma em paz, acorda em paz e vive em paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Irmãos, vimos aqui aquele que uma vez aceita o evangelho pode cantar: eu tenho paz no meu coração. Pode estar a guerra que for, pode estar a pressão que for, mas você está em paz no seu coração. Jó caído, humilhado, doente, sabe o que ele levantou e disse? Eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar sobre mim. Não murmure. Tem gente que reclama toda hora. Não murmure. Já ouvi aqui esse mês a mensagem sobre isso. Cuidado com a murmuração. Reclama de tudo. Chuta o fogão. Que fogão ruim. Agradece por ele, rapaz. Reclama da geladeira. Como ela gera mal. Talvez já trabalhou com você tantos anos, nunca agradeceu.
reclama do trabalho, reclama do emprego, é um inferno. Para com isso! Eu vi uma certa vez alguém dizendo, já pensou se Deus a partir de amanhã, segunda-feira, 31, ele vai fazer o seguinte, o que você reclamar, ele vai tirar de você. Aí você diz, eu não aguento mais esse meu filho, vai embora. Jesus leva ele. Teu marido já tem ido embora há tempo, tinha ou não tinha um marido? Muitas vezes você, eu não aguento esse homem, já tem ido embora. Eu não aguento esse pastor, tem gente que não aguenta mesmo não. Aí ó, vai embora. Tudo que você reclamar, Deus vai tomar de você. Esse emprego eu vou a pulso, é o último dia de trabalho amanhã, porque Deus vai te tirar desse emprego. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Essa casa é muito úmida, essa casa não presta. Tua casa está de pé ainda, irmão. Para de reclamar. Tem gente aqui passando mais lutas que você. Porque sempre tem alguém numa prova muito grande. Agradeça em vez de reclamar. A Bíblia diz, em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, eu falei do Evangelho de Deus, eu falei do Evangelho que é poder de Deus, Evangelho da glória de Deus, Evangelho da graça de Deus, Evangelho que traz paz. E último lugar, queria que ele ficasse em tudo de oração. Eu quero falar do Evangelho da salvação. E é esse Evangelho que a gente prega aqui todos os domingos, quarta-feira, no lar, culto no lar, Evangelho da salvação. E a igreja não pode ter outra maneira. A gente diz assim, ó, vem para cá que Pedro salva. Coitado de Pedro. Pedro não salva ninguém, irmão. Não. Quem salva é Jesus. O único que a gente deve se prostrar diante dele é Jesus Cristo. Porque ele é a nossa única esperança. Por isso, irmãos, o Evangelho da salvação chama-se Boas Novas. Não há nova mais gloriosa de que a salvação eterna de uma pobre alma. Você sabe qual é o maior milagre hoje? O maior. Ah, pastor, é a minha casa. Não, meu filho, não é. O maior milagre, pastor, é realmente receber uma cura. Eu sei que você está precisando. Lázaro não foi ressuscitado, mas morreu de novo. Você sabia disso ou não? Ah, mas Jesus curou Lázaro. Não, ele ressuscitou Lázaro. Parou, foi tudo. Mas sabe uma coisa? Morreu de novo. Jó. Deus deu tudo em dobro a Jó. A gente fica pedindo. Eu tinha uma minha avó, ela partiu com 106 anos. Aí deu uma dor nela, uma coisa. Ai meu Deus, será que a vovó vai embora? Eu disse, pelo amor de Deus, deixa a vovó embora. Vai chegar um momento na vida que a gente está cansado demais. Olha, vai chegar um momento na vida que você está esgotado demais. Está acabando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, fazer uma colocação. Se a gente pudesse ver, Deus mostrasse a gente, daqui a 20 anos, quem que vai estar aqui? Ninguém sabe. Ele não sabe nem o dia da manhã. Mas se você colocasse sobre a sua idade que você tem hoje, mais 20 anos, vê quantos anos tu já tem. Daqui a 20 anos, daqui a 2 décadas. E se colocasse 3 décadas? Quem que veio trazer para a igreja no andar já, você é bem velhinho? Irmão, você pode investir em ouro, em prata, o que você tiver aqui, tudo vai embora. A Bíblia diz, vai passar o céu e a terra. Então, meus irmãos, o Evangelho da salvação, não há coisa melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Tudo passa. Fora do Evangelho de Jesus Cristo, nenhum mortal, nenhum vai encontrar salvação. Só Jesus salva. Por favor, diz para teu irmão assim, só Jesus salva. "27 anos. Sabe qual é o conselho que eu quero dar a você nesta noite? Pare de estar caindo, levantando, caindo, levantando. Fica de pé de vez, Jesus vai te dar e deixar de pé. Sabe o que eu quero dizer para você? Abrace o Evangelho. Abrace Jesus Cristo. Diga para Ele, Senhor, sem o Senhor, eu não chego em casa. Porque não chega não, mas com Jesus você vai em frente. Você pode até amanhecer amanhã, viu? Eu também, se Jesus quiser. Então a gente fica fazendo planos, tantas coisas, e deixa Jesus de fora. Coloca Jesus em primeiro lugar. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, 33. Bota aí, por favor. Mateus 6, 33. Veja que palavra. Ele falou sobre a comida, todo mundo come. Se abrir 10 atracarejos, fica cheio tudo. Você sabe disso ou não? O pessoal está lá comendo toda hora, buscando. Normal. Tudo é cheio. Agora veja o que é que ele diz aqui. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Mas busquem... Incline sua cabeça, por favor.
Por favor. Por favor. Você ouviu nesta noite essa palavra, nos 27 anos da pregação do pastor sobre o Evangelho da Glória de Deus, sobre o Evangelho que é poder de Deus para salvar, do Evangelho da graça, irmão. Sem essa graça, nem eu nem você conseguiríamos, do Evangelho da paz, a gente tem essa paz, e do Evangelho da salvação. Só Jesus Cristo, Ele salva. E Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer salvá-lo, Ele quer usá-lo, e Ele quer honrá-lo. Você sabia que Deus quer fazer um milagre na sua vida? Você acha que você já chegou ao máximo? Deus quer fazer mais na tua vida. Olha, irmãos, você não está aqui por acaso não. Você não tem ideia como você é especial para Deus. Deus lhe ama. Ele tem te protegido tanto no teu trabalho lá, no teu dia a dia. Quem te protege é Ele. Você talvez nem saiba disso. Como nós somos especiais para Deus, sem merecer. Não sei o que foi que Ele viu em mim, mas Ele nos ama. E eu queria fazer uma pergunta bem simples, não quero constrangê-lo, nem chamá-lo aqui à frente. Só quero fazer uma pergunta que em seguida a gente vai ministrar a ceia. Você chegou até aqui? Está aí escutando a palavra. Você acredita nesse Evangelho que é da salvação? Acredito, pastor. Todos nós precisamos. Não tem ninguém suficiente. Certa vez um jovem, observador da lei, olhava, ele sabia tudo, mandamento, honrava pai, honrava mãe. Jesus Cristo olhou para ele, porque ele perguntou a Jesus: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Veja. Aí Jesus disse: ó, vende tudo que tu tem, tu estás apegado às coisas desse mundo, reparte com os pobres. Jesus Cristo quis dizer, Jesus não quer você na miséria não, nem eu. Ele quer dizer que a gente muitas vezes o nosso coração só está aqui nesse mundo. E Jesus Cristo tem uma coisa melhor para você. E nesta noite Ele está te chamando pelo teu nome. Ele sabe o teu nome todo. Está chamando você para Ele. Vinde a mim. Você que está cansado. Ó, irmão, a gente às vezes fica tão cansado desse mundo, decepcionado. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Você quer se entregar a Ele? Quero, pastor. É pela fé. Levanta um sinal na sua mão onde você tiver, só um sinal. Eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Tem outra pessoa que quer fazer sinal? Fique no seu lugar. Quem é você? Pastor, sem Jesus eu não sou nada. E eu me afastei dele. Me afastei da igreja. Hoje eu só estou na igreja só em dia de festa, olha lá. Tem a segunda pessoa? Deus te abençoe, minha filha. Mais uma vida ali, ó. Mais uma senhora ali. Tem uma, tem duas, quem é a terceira? Para você vir aqui à frente. Mas olhe, tome essa decisão. Não adianta nada se não for Jesus. Tem gente que dorme com a Bíblia no Salmo 91. O que é que adianta? Salmo 23, oração forte. Não tem isso não, forte é Jesus. Quem é a terceira vida? Pastor, eu sei disso desde pequeno. Essa palavra foi para mim. E eu quero me integrar no Evangelho. Eu quero voltar. Estou distante, estou afastada. Eu estou afastado. 2 vidas, fez o sinal, fica no seu lugar. Quem é a terceira pessoa? Sem Jesus nada dá certo, viu? Tudo desaba. Ele disse: todo aquele que ouve minha palavra e não coloca em prática será semelhante a um homem que edificou sua casa na areia. Quem não coloca em prática? Você quer colocar a sua vida na mão do Senhor? Levanta a tua mão bem forte assim. Sou eu, pastor. Quem é a terceira pessoa? A terceira vida, em nome de Jesus. É uma noite de oportunidade. Eu vou confessar a você, eu não sei se você terá amanhã essa oportunidade. Ninguém sabe do amanhã. Mas hoje, Deus te trouxe aqui e diz que te ama e quer você junto dele. E você se afastou. Eu termino perguntando: quem é a terceira vida? Faz o sinal. Sou eu, pastor. Faz tempo que eu tenho que tomar essa decisão. Aliás, eu já tomei até dentro da minha casa, só não coloquei em público. E eu quero nesse momento, publicamente, entregar minha vida a Cristo. Tem a terceira vida? Deus te abençoe, minha filha. Mais uma vida ali para Jesus. 1, 2, 3. Jesus quem faz isso. E você veio num dia de festa na igreja, batismo, ceia. Eu quero saber o que é que está acontecendo com você, que você se afastou. Logo você que era tão animado. Por que você não se entrega nesta noite, pela fé? Quem é a quarta pessoa? Deus te abençoe, minha filha. Amém, firmeza. Ó. Mais uma vida ali, se chorando com a mãe. A quarta pessoa. Olha, irmão, é um convite só. Só é um convite. Você aceita ou não o convite?
Tem 4 já que aceitaram o convite. Quem é a 5ª pessoa? Sou eu, pastor. Eu quero sair daqui com essa decisão. Na minha vida, já passou janeiro, já passou fevereiro. Hoje, 30 de março, eu continuo no mesmo. Jesus quer mudar tudo na tua vida. Quem é essa 5ª vida? Em nome de Jesus. Talvez você seja extremamente religioso. A religião não salva ninguém. A igreja está orando? Ora por essa vida. O evangelho da glória de Deus, da graça. Eu encerro agora. A última pergunta, a última vez. Quem é você? Levanta a tua mão bem forte. Sou eu, pastor. Eu preciso tanto. Eu creio na promessa. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo salva. Eu estou rebelde. Eu estou rebelde. Mas Jesus está me chamando. Ele me ama mesmo assim. Se tiver, por favor, faça um sinal. É em nome de Jesus. Você é um crente que só quer trabalhar. Está doido para ficar rico. Não é assim não, irmão. Tudo estratégia. Sabe qual é a maior estratégia que eu quero te ensinar nessa noite? Entrega a tua vida a Cristo de verdade. Se renda a Ele. E eu termino. Você quer nessa noite se render? Já tentou de tudo, né? Está parecendo com aquela mulher do fluxo de sangue, de tudo. Hoje se afastou. Tem alguns que estão até dentro da igreja. Mas acabou aquele fogo de cantar, de louvar, de fazer peça. Acabou. Está apagado. E Jesus está vendo isso. Agora a gente está assim, cheio de pedido para Deus, ó. Mas não quer fazer a vontade dele.